O Espaço da Língua Portuguesa dessa sexta-feira saiu do prédio da sede das Nações Unidas aqui em Nova York e veio para um prédio aqui do lado, que é o prédio onde ficam os escritórios do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, onde a gente veio conhecer mais um lusófono que trabalha aqui na ONU, e ele veio encontrar com a gente aqui na Sala Rio. Como vocês podem ver, a gente veio conhecer o Francisco. Oi, Francisco, obrigada por receber a gente. Tudo bem? A gente está aqui, né, Francisco, nessa área de desenvolvimento sustentável do PNUD, não é? Sim. E não tem como confundir, né? Porque a gente chega aqui e os ODS já estão na mesa. Essa é uma sala muito simbólica para nós do PNUD, que é nomeada Rio desde 92, em homenagem à grande e histórica conferência da Terra de 92. A Eco 92, como a gente conhece, exatamente. Que depois... depois, 20 anos depois, deu origem a Rio Mais 20, né? Sim. Eu acho que a gente, de repente, podia começar, Francisco, falando pela Rio Mais 20, né? Como é que foi? Você estava lá no Brasil na época da Rio Mais 20, né? Conta pra gente como é que foi um pouco o trabalho seu lá na Rio Mais 20. Sim, eu trabalhava no PNUD, em Brasília, na época da Rio Mais 20. Eu comecei a trabalhar no PNUD em 2004, em Brasília. E a Rio Mais 20 foi uma conferência muito importante para a história das Nações Unidas e da cooperação internacional como um todo, que foi a conferência da onde nasceu a Agenda 2030, que é a nova agenda da ONU para o desenvolvimento sustentável, que é onde deu origem aos objetivos aos 17 ODS. E fica bonita essa imagem do Rio aqui na sala, como você falou, para lembrar então essas duas conferências. Sim, o Brasil teve um papel muito importante na construção do acordo que colocou o meio ambiente na agenda internacional pela primeira vez. É uma contribuição muito grande da diplomacia brasileira e do povo brasileiro, que é um povo que é conectado intrinsecamente com a natureza. Então, essa conferência colocou o meio ambiente e a preservação do planeta Terra como uma das prioridades mais importantes da cooperação internacional e do sistema Nações Unidas. Agora, conta um pouco pra gente, Francisco, 2012, você falou que você começou a trabalhar no PNUD em 2004, né? Sim. Então, bem antes, como é que foi essa sua história no PNUD no Brasil? Eu comecei a trabalhar muito jovem, eu tinha 19 anos quando eu comecei a trabalhar no PNUD. Eu comecei como voluntário no Centro Internacional de Pobreza, que era um órgão do PNUD estabelecido em Brasília no final de 2002. Como o Brasil estava implementando políticas muito ousadas para a erradicação da pobreza e da miséria e reformas educacionais muito importantes desde a década de 90, a ONU reconheceu esse papel de liderança do Brasil na construção de novas maneiras de se erradicar a pobreza, que é o grande problema da humanidade, o grande desafio da humanidade. E o objetivo 1 que a gente está vendo na mesa aqui. Primeiro objetivo, que é erradicar a pobreza em todos os lugares, em todas as suas formas, até 2030. E você começou como voluntário, Francisco. Como é que é essa experiência do voluntariado? Conta pra gente um pouco, assim, do voluntariado das Nações Unidas. Eu acredito que o voluntariado é uma grande oportunidade do profissional ingressar no sistema Nações Unidas e também de crescer profissionalmente e pessoalmente. No PNUD, eu trabalhava nesse Centro Internacional de Pobreza com o objetivo de comunicar as experiências brasileiras para os outros países em desenvolvimento. Então, eu era responsável pela área de comunicação. Depois de 2 anos como voluntário, eu fui contratado como funcionário efetivo. Naquela época eu era o funcionário mais jovem do PNUD no mundo, eu tinha 20 anos, e para mim foi um orgulho muito grande. Aqui no PNUD em Nova York, qual é o seu trabalho aqui nessa área de desenvolvimento sustentável que você falou, né? Sim, nós estamos aqui no PNUD, no Departamento de Apoio a Políticas e Programas, que é o chamado em inglês BPPS. Esse é o departamento do PNUD que apoia a formulação de políticas públicas e novas iniciativas por parte do PNUD no mundo todo. O PNUD é o maior braço da ONU no tema de desenvolvimento. Nós temos escritórios em 170 países no mundo. Então é desse escritório que nós pensamos em novas maneiras criativas, engajadoras de
combater a pobreza e elevar o desenvolvimento sustentável. Aqui no PNUD eu trabalho como especialista em comunicação, com o foco principal na localização dos ODS. Localização significa que os países, com apoio da sociedade civil e das empresas, apropriem-se dos conceitos da Agenda 2030 e transformem esses conceitos, essas metas todas que nós estamos vendo sobre a mesa, em ações concretas, tanto em termos de políticas públicas, com o orçamento garantido, e também com novas iniciativas de fazer com que a população participe do processo de construção de políticas para o desenvolvimento. E você estava me contando um exemplo de ações que você estava fazendo no Brasil sobre as ODS, e você falou da questão da música que você fez, né? Você pode contar pra gente um pouco também lá na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro? Eu tive o privilégio de poder trabalhar no PNUD, no Rio, que é um sonho, e nós no Rio construímos maneiras criativas de comunicar essa agenda para a população. O que nós fizemos foi trabalhar num projeto piloto, que agora está sendo replicado em Moçambique, a partir de dezembro. Moçambique, terra de Eleutério Guevani, que está filmando a gente aqui por trás das câmeras. Bela Maputo. Bela Maputo. O nosso projeto foi fazer com que a ONU, através do PNUD, nesses países, trabalhe mais de perto com a classe artística, com os músicos, os grafiteiros, artistas de rua, rappers. Então, nosso objetivo foi trabalhar num projeto piloto de 1 ano, com músicos voluntários, produtores culturais voluntários. Foi um projeto recheado de voluntarismo, de voluntariado. Foi um projeto que permitiu que os músicos da Baixada Fluminense, mais de 180 músicos, rappers, produtores musicais, compusessem músicas e letras sobre os temas da agenda, de tal maneira que todos esses números e essas metas da ONU saiam do papel e entrem na vida das pessoas. E o nosso foco foi trabalhar nas periferias, nos subúrbios do Rio, que é uma região chamada Baixada Fluminense, que abrange 4 milhões de pessoas em 13 municípios separados. Então esse é um projeto que a gente criou no Rio, com o objetivo de desenvolver uma metodologia para replicação a nível mundial. E ele está falando do Brasil, o projeto vai ser replicado em Moçambique, a gente está aqui em Nova York, mas a sua trajetória ali de 13 anos no PNUD passou por outros países, né? E você estava contando pra gente um pouco antes da gente começar a gravar, da sua experiência aqui com as Filipinas numa época de furacão, né? Conta pra gente um pouco mais. Sim, as Filipinas é um país com 100 milhões de habitantes, um país católico, de colonização inicialmente espanhola, que por ano, Laura, passam em média 200 furacões. As Filipinas são compostas por mais de 600 ilhas habitadas, e um total de 1.200 ilhas. Então, nós trabalhamos nas Filipinas em dezembro de 2013 até meados de 2014, que foi o período quando as Filipinas foi afetada pelo furacão Yolanda, que foi o furacão mais forte da história da humanidade. Ou Haiyan, né? Tem muita gente que conhece sim. como Haiyan. Yolanda é o nome local. Nosso esforço naquela época foi, além de fornecer apoio imediato, como limpeza dos destroços e reconstrução básica, o nosso esforço naquela época foi trabalhar com um consórcio de parceiros, que incluíam o Banco Mundial, o FMI, o Banco Asiático para o Desenvolvimento, o governo filipino, o governo americano, para reconstruir a infraestrutura elétrica, a eletricidade. Porque grande parte da população que foi afetada pelo furacão são comunidades pesqueiras, que retiram do oceano a subsistência e precisam da eletricidade para permitir a venda desses produtos na capital. É sempre na área de comunicação, mesmo
nas Filipinas também, você estava trabalhando na comunicação com as comunidades, foi isso? Nas Filipinas foi um papel mais de coordenação. A minha formação inicial é em relações internacionais. Eu não sou um jornalista de formação, eu sou formado em relações internacionais. Depois da graduação em Brasília, eu estudei comunicação na área de gestão da comunicação e também comunicação pública, com o objetivo de comunicação pública de transparência governamental e transparência das instituições. Nas Filipinas, o meu papel era basicamente articular a cooperação entre Banco Mundial, PNUD, governo americano e as empresas privadas alemãs, espanholas e americanas que estavam providenciando o equipamento elétrico que permitiu a restauração da eletricidade em muitas áreas. Agora, então, a gente está conversando, Francisco, acho que a gente pode ficar conversando muito tempo sobre a sua experiência enorme no PNUD em vários países. A gente está agora, assim, junto com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são um assunto que a gente fala muito na ONU News também. E continue acompanhando. Obrigada, Francisco, mais uma vez. E a gente volta a se falar. Tchau. Tchau.